ver minha cara todo dia nessa terça-feira. Então, mudar um pouco, né, Thaís? Mudar um pouco, dar uma mudança. Ô, gente, eu acho que então agora a gente já pode começar, né? Uhum. Então vamos dar início aí, né? A ideia dessa aula é realmente fazer uma aula diferente, né? E falar sobre temas que às vezes a gente não consegue falar dentro da sala e ter a participação de outros professores, né? Então, por sorte aqui, nós tivemos aqui um evento que vai ser feito exclusivamente por mulheres, né? Então foi uma sorte, é sinal de que as mulheres estão tendo mais iniciativa aí e virando mais blogueiras, tendo mais facilidade de ser blogueirinhas, né? Que é muito bom. Então, as professoras youtuber, blogueiro, né? A gente tem aí várias funções acumuladas. Gente, então deixa eu explicar para vocês, é o seguinte. Então, vou apresentar aqui o tema, né? Que a gente vai falar, vou explicar como é que vai funcionar aqui esse evento. E os alunos, gente, na medida que a gente for falando, então, primeiro vai falar a Ana sobre contratos, né, com o poder público. Depois vai falar a Thaís, vai falar a Mariana também. Depois eu vou falar, tá? Então, a professora Ana Flávia ela vai falar sobre os contratos com a Fazenda Pública. Professora Thaís e professora Mariana vão falar a respeito do direito de família e sucessões na pandemia. E eu vou falar das audiências por videoconferência na esfera civil, né, da justiça comum, principalmente. Tá? Então, aí na medida que a gente for explicando, se vocês quiserem formular perguntas aí no chat, a gente vai responder depois, tá? Então, cada uma vai falar mais ou menos 15 minutos e depois vocês poderão aí fazer as perguntas que a gente vai responder. Tranquilo? Então, é isso, né, gente? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as professoras Thaís, professora Mariana, professora Ana Flávia, que tiveram essa disponibilidade aí de participar desse evento. E é uma coisa que a gente faz aqui como professor, que a gente fica querendo discutir com os nossos alunos temas que, às vezes, extrapolam aí, né, a ementa do conteúdo da disciplina, mas que a gente entende que é muito importante a gente não deixar passar, né? E vocês têm a oportunidade de ouvirem um pouco sobre a prática, né, do que está acontecendo no mundo do direito, até para vocês aí se adaptarem para o futuro, né? Então, primeiramente, né, então a gente vai falar sobre os contratos com a Fazenda Pública. A professora Ana Flávia vai falar para a gente, porque, gente, né, o evento da Covid gerou para a gente várias consequências jurídicas, né? Então, nos processos, nós, advogados, a gente está batalhando com uma situação que nunca foi vivida antes no Brasil, né? Pelo menos, e que a gente é tudo muito novo. Então, o intuito aqui é fazer vocês se prepararem para o que vai vir, porque alguns institutos que nasceram aqui com essa pandemia vão permanecer. É o caso das audiências por videoconferências, né? E outras situações aqui. Então, vocês terão a oportunidade de entender um pouco mais aí sobre a prática, tá certo? Então, primeiramente, vou perguntar à professora Ana Flávia, né? Eu vou perguntar para ela sobre como que está se dando, professora Ana Flávia, os contratos aí com a Fazenda Pública, né? Porque a Fazenda Pública ela tem algumas prerrogativas, né, nos contratos delas. Então, aí, no âmbito do direito administrativo, como está acontecendo aí, né, com essa pandemia, esses contratos e essas peculiaridades dos contratos aí com a Fazenda Pública? Bom dia, gente. Obrigada, professora Lucélia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. O pessoal da noite, porque eu estou lecionando esse semestre à noite, então a maioria falou que vai tentar entrar, porque a maioria trabalha, né? Mas como você está gravando, professora? O pessoal pediu para depois encaminhar para eles quem puder participar, principalmente os alunos da noite. Então, se você puder gravar para a gente aí, depois a gente coloca lá no Classroom para eles. Bom dia, professora Mariana, prazer te conhecer. Professora Thaís, de longa data aí, amiga, já de Promove, deve ter no mínimo 10 anos, né, Thaís? Nossa, vou nem falar tantos anos que a gente é amiga, né, Ana? E tinha essas coisas, né, Thaís? Quanto tempo? Pessoal, então, assim,
eu vou falar um pouco do contexto geral de alteração. O direito administrativo, ele está sendo impactado grandemente com essa questão da pandemia. Essas alterações, na verdade, no direito administrativo já vinham acontecendo antecedentemente à pandemia. E com a pandemia vem com muito mais rigor, porque o Estado, né, o direito administrativo lida, não sei se tem alunos aí, quais são os períodos que o pessoal está participando, mas o direito administrativo, quem ainda não teve contato com ele na faculdade, ele vai lidar, ele vai reger as relações do Estado com a sociedade e do Estado internamente. Então, tudo que se refere ao Estado, contratos, licitações e as relações do próprio Estado internamente com seus próprios servidores é objeto do direito administrativo. Nesse contexto, por óbvio, tudo dentro do direito administrativo, de uma maneira geral, foi diretamente impactado com a pandemia. E a gente observa, eu estava fazendo uma pesquisa rápida no site do governo federal, só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza de impacto legislativo. Até sexta-feira, a gente tinha aproximadamente, que eu acredito que ontem deve ter saído alguma coisa, que eu não olhei, a gente tinha aproximadamente mais de 360 atos, e aí eu estou falando de ato administrativo, de 50 medidas provisórias, de 2 leis ordinárias e 2 leis complementares, que são difíceis de serem aprovadas. A lei complementar tem um quórum, maioria absoluta para ser aprovada, então não é algo simples de acontecer. Tudo isso que já aconteceu em virtude da pandemia. Então, só para vocês terem noção, minimamente, estou falando apenas do governo federal. Temos ainda os estados e os 5.570 e tantos municípios que a gente tem no Brasil. Então, assim, o impacto é muito grande, né? Tudo isso para tratar da pandemia. A lei geral que vem tratando disso é a Lei 13.979. Então, essa lei trata de várias situações, especialmente licitações, contratos, dispensa de licitação. Dentro da advocacia, né, a professora Lucélia, acho que a professora Thais e a professora Mariana vão tratar dessas questões operacionais, então não quero entrar muito nisso, não, mas também, eu digo assim, processuais, melhor dizendo, né, operacionais no sentido de instrumentais, mas dentro do direito administrativo, as questões das audiências públicas também estão sendo feitas virtual, obviamente. Né? Eu estou falando audiência pública, não audiência pública processual, mas as audiências públicas que antecedem determinadas contratações. Porque no direito administrativo, dependendo do contrato que o Estado vai celebrar, é necessário que haja uma audiência pública antecedente. A audiência pública para que a sociedade participe e opine se é o caso de se fazer ou não aquele contrato e sobre questões específicas do contrato, porque envolve diretamente o interesse público, recursos públicos. Então, existem vários instrumentos dentro do direito administrativo para que essa participação popular se dê. E isso vem ocorrendo também online, né? Além da questão processual, que as colegas vão falar logo adiante. Tirando essa parte, então, operacional, eu vou falar um pouquinho mais das questões de fundo. Vamos pensar assim, nós estamos falando da advocacia, né? O que o advogado dentro do direito administrativo terá? Quais são as habilidades que ele terá, que ele já está tendo que desenvolver a partir da pandemia, que com certeza ficarão para o futuro, né? Será algo que deverá ser desenvolvido pelo advogado que gosta, que tem interesse em trabalhar nessa área. O que eu observo é o seguinte: como o direito administrativo é um direito muito rígido e um direito muito normatizado, detalhado, esse contexto da pandemia trouxe uma clareza para nós, administrativistas, de que nós não conseguimos, com o aparato legislativo que a gente tem, responder a todos os conflitos, a todas as demandas. Isso de modo geral, mas no direito administrativo isso é mais grave, mais complicado, justamente porque o princípio da legalidade no âmbito do direito administrativo, ele é muito rígido. O administrador, né, tem autores que sustentam que o administrador só pode fazer aquilo que está estritamente na lei.
Então, em caso de uma omissão legislativa, o agente público não poderia agir, o que numa situação dessa de pandemia é impensável, né? Porque pessoas vão morrer, pessoas são direitos fundamentais que estão sendo diretamente afetados. Então, o que a gente vê primeiro como uma habilidade que esse advogado, que todos que atuam no direito administrativo terão que desenvolver, é a capacidade de construir soluções jurídicas, não apenas legais. São soluções que vão serem viabilizadas através de uma leitura principiológica do direito. Então, nós vamos fundamentar determinadas soluções com base nos princípios, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na ausência de uma regra legal, de uma lei específica que trata daquilo ali, o intérprete, o advogado, terá, sim, que se valer dessa leitura mais holística, mais ampla, mais principiológica. E também tem uma questão muito complicada aí, principalmente para o administrador público, por conta da questão do controle, né? Os administradores temem serem futuramente responsabilizados por essas ações. Então, tem que ter também um trabalho de conscientização, e aí a advocacia é essencial nisso, atuar junto aos órgãos de controle, demonstrando, obviamente, que é complexo, sim, não tem como, a complexidade não tem como a gente fugir dela, mas que a gente vai ter que enfrentar esse mundo muito mais incerto, né? Muito mais, vamos dizer assim, sujeito às intempéries mesmo, como está acontecendo agora, de uma maneira mais principiológica. Então, o princípio da legalidade ele vai ter que ser feita uma releitura desse princípio no âmbito administrativo, especialmente da velha guarda, né? Que vê o Estado como aquele leviatã, aquela autoridade máxima que vai ter que agir dentro daquela legalidade estrita. Infelizmente, nós não estamos conseguindo atender, solucionar as questões com base nessa visão. Outro ponto que eu vejo também, em relação aos contratos administrativos, isso fica claro. Por quê? Há um desequilíbrio contratual, imagina, pessoal, imagina os aeroportos, né? Um caso clássico, típico, que está extremamente crítico. Não tem demanda, né? Como que o concessionário desse serviço está sendo remunerado, sendo que 94% dos voos não estão acontecendo? Como que o Estado vai resolver esse problema? A lei diz que o risco é do Estado. No caso fortuito e força maior, a Lei 8666, artigo 65, atribui esse risco ao Estado. Só que atribuir o risco ao Estado também não resolve, porque o Estado também não tem recursos para reequilibrar isso financeiramente de imediato. Então, a solução, que aí é o outro ponto que eu queria chegar, também terá que passar pela consensualidade, pela construção conjunta de soluções, o que também é algo extremamente diferente para o direito administrativo. Falar em consensualidade no direito administrativo é algo muito recente e, mesmo assim, tem muita resistência, né? Porque estamos lidando com interesse público, estamos lidando com recursos públicos, então tem que ter muito critério para se fazer esses acordos. Mas, não, assim, o que a gente está vendo que, inexoravelmente, as soluções passarão, né, tanto a questão da consensualidade, como a releitura principiológica do direito, por construções caso a caso, cada vez mais. E aí, o que eu acho que é o mais importante a gente pensar, não só como advogados, mas nós aqui que estamos na academia, buscando construir novas oportunidades, novos caminhos dentro do direito, é como que isso vai se dar de maneira mais sustentável juridicamente, mais segura e mais importante, visando garantir os direitos fundamentais, que é por isso que existe Estado, né, pessoal? Só faz sentido a gente falar no Estado se ele estiver entregando para a gente os direitos que a gente paga para ele através dos tributos. Nós entregamos os recursos e queremos de volta direitos. Então, eu penso assim, ok, então nós temos... Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu acho que eu estou... Quanto tempo que eu tenho, gente? Só para fechar aqui. Eu penso o seguinte, o Estado, a gente tem que fazer... o Estado tem que garantir os direitos, os nossos direitos, através, né, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A função do Estado é garantir nossos direitos.
Como que ele vai fazer isso nesse contexto de maior flexibilidade da ação do agente público, e considerando Lava Jato, e considerando várias questões, como que a sociedade vai ter tranquilidade de que essa consensualidade, essa visão mais ampla não vai gerar corrupção, né? Não vai gerar desvirtuamento da função do Estado. Eu penso que terá que ser sempre por uma visão finalística da ação do Estado. Sempre que for feita uma análise do que o agente público fez, tem que se verificar lá na ponta se ele buscou garantir algum direito, se houve razoabilidade, proporcionalidade e se tudo o que ele fez foi devidamente fundamentado, documentalmente, faticamente. Então, o trabalho do advogado, ele mudou completamente. Antes nós tínhamos um cenário muito mais formal, olhar a lei, verificar se a lei foi cumprida, e mesmo os atos administrativos eram feitos de maneira formal, não tinha uma preocupação com esse detalhamento, com essa motivação, com a demonstração do caminho pelo qual o administrador teve que passar, pelas questões fáticas. Nunca verifiquei um ato administrativo com esse nível de motivação. No contexto atual, nós precisaremos desse nível de detalhe para trazer legitimidade para a ação do Estado. Então, assim, a minha mensagem final aqui agora, que eu deixo para o advogado administrativista, é buscar essa leitura mais ampla, essa flexibilidade, buscar entender, introjetar verdadeiramente a razão de ser do Estado, e só a partir dessa construção de uma nova concepção do Estado na vida do cidadão é que a gente vai conseguir fazer as interpretações adequadas, construir as soluções, porque a lei já não está conseguindo, e futuramente a tendência é que consiga menos ainda, atender as demandas da sociedade. Então, nós vamos ter que ter uma visão mais ampla do que se quer para buscar soluções de maneira consensual, construída caso a caso. Acho que era isso, pessoal, que eu tinha para trazer. Não sei se eu extrapolei aí. Extrapolou não, Ana. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora Ana Flávia? Eu tenho. Bom dia, professora Ana Flávia. Bom dia. Meu nome é Silvana, eu sou aluna da professora Thaís, do sexto período, e da professora Lucélia também. A minha pergunta é a seguinte: a medida provisória 966, ela é aqui, artigo 1º, os agentes somente poderão ser responsabilizados nas esferas civis e administrativas se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados direto ou indiretamente com as medidas da Covid, né? Ela foi assinada em 13 de maio de 2020 pelo atual presidente, o que tira a responsabilidade total, né, dos... O que a senhora acha dessa medida provisória, se ela foi julgada, votada, ou se ela já caducou? Não, Silvana, obrigada pela pergunta, viu? Esse tema é muito polêmico, vem sendo discutido, né? No direito administrativo, em 2018, houve um esforço, na verdade, antes de 2018, veio um esforço conjunto muito grande de vários professores para alterar a lei de introdução, né? Hoje chama lei LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e lá tem também dispositivos nesse sentido, para proteger o agente público, né? Isso aí nada mais é do que uma repetição, não tem nada de novo, tão novo nessa medida provisória, não. É uma tentativa, porque existe um receio dos agentes públicos, no contexto da pandemia, se fazer algo que não está estritamente na lei e, posteriormente, ser responsabilizado por isso. Eu vejo, como eu falei anteriormente, a linha é muito tênue entre você fazer algo que está de acordo, né, com o interesse público e entre desvirtuar isso aí. Mas o fato é, por essa razão, é que tem que haver um esforço na fundamentação dos atos. Então, essa medida provisória, ela, assim, é importante, sim, que o agente público tenha conforto para poder agir. Imagina uma situação dessa, né? Ele vai precisar requisitar bens, ele vai precisar fazer uma série de atividades
para proteger o interesse do cidadão, que muitas vezes a lei não está prevendo naquele nível de detalhe que ele precisa fazer. Então, existe um receio mesmo. Isso aí eu já vivenciei, porque eu já estive no poder público, e pessoas bem intencionadas falam, é complicado de agir aqui, porque depois, lá na frente, como advogada também, já defendi várias pessoas nesse sentido. Porque o que acontece? Os órgãos de controle vão nessa questão da legalidade estrita. Ah, mas a lei não previa. Vai lá e sem analisar o caso concreto, sem entrar no detalhe. Então, eu acho assim, tem que ter, para que essa medida provisória, assim como a própria lei de introdução às normas do Código do Direito Brasileiro, não se desvirtuem, tem que ter um trabalho muito mais profundo, sabe? Mas, na verdade, a gente vai abrir para pergunta agora? Vai, né, gente? Vocês estão querendo abrir para pergunta? Porque, além da Silvana, vão continuar a pergunta agora ou mais para o final? Não, eu acho que os alunos podem perguntar de acordo com as dúvidas que forem surgindo sobre os temas, né? Mas nada impede que os alunos perguntem depois, ao final também. Então, eu não sei se eu respondi, Silvana, mas é mais ou menos assim, realmente a sua preocupação é pertinente, mas, por outro lado, a gente não pode ficar completamente engessado, ele tem que ter uma flexibilidade. Às vezes, de boa fé, pode acontecer alguma coisa que não está estritamente ali, mas que se for comprovado que é em prol do interesse público, eu acredito que a ação, sim, deve ser considerada legítima. Ok, obrigada. Porque a CMP ela preocupou, né, o meio jurídico, porque ela ataca a questão do nexo causal, né? Quer dizer, é uma MP de 4 artigos só, mas que fez barulho aí no meio jurídico. Obrigada, professora, pela resposta. Muito bem lembrado. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, sobre o assunto que a professora Ana trouxe? Na verdade, eu tenho, Ana. Então, é o seguinte, né? A gente acaba que especializa em uma área, estuda mais, e a gente fica um pouco enferrujada, né? Então, assim, o que me gerou preocupação com a pandemia em relação aos contratos públicos foi a ausência de necessidade de realização de licitação, né? Você podia explicar para a gente quais seriam os riscos aí para a população, o que a gente poderia fazer para fiscalizar aí dentro do exercício democrático? Gente, a licitação é uma questão assim, a licitação é um processo, para quem não sabe aí, que não teve direito administrativo, é um processo como se fosse um concurso público, mas que o Estado utiliza para contratar empresas ou pessoas físicas, não igual no concurso que contrata pessoas para ficarem ali sendo permanentes, né, do quadro permanente. Então, toda vez que o Estado precisa fazer uma contratação, antecedentemente ele tem que fazer uma competição para ver qual empresa, qual pessoa está apto e tem o melhor preço, né? Um preço mais adequado ali, para o Estado não fazer compras caras, enfim, em prol do interesse público sempre. Com a pandemia, a Lei 13.979, ela tem uma hipótese genérica de dispensa de licitação para atender toda e qualquer situação da pandemia. E isso também gerou muita polêmica no meio jurídico, porque pela questão mesmo da dispensa de licitação já é uma situação excepcional. Mas eu acredito, assim, a forma como a população tem de fiscalizar é verificando mesmo se aquele valor que foi contratado, ele tem respaldo, se ele está dentro do preço de mercado. E se porventura, excepcionalmente, não estiver, se também há justificativa. Então, de novo, pessoal, a fiscalização e a própria ação do Estado, no contexto de complexidade social, não só da pandemia, porque isso já vem ocorrendo, é um processo lento, mas que já vem ocorrendo. Sempre vai passar pela motivação. Então, a motivação vai deixar de ser algo meramente formal, né? Tipo, motivação de acordo com o artigo X da lei. Não, e vai ter que ser algo mais profundo. A forma da sociedade poder fazer essa fiscalização é realmente verificando se o gestor consegue explicar por que ele fez aquela dispensa fora do valor. Porque a própria lei permite que se contrate acima do valor de mercado se houver justificativa. Pensando numa situação excepcional, de proteção de vidas, né? De necessidade de contratar por um preço acima, só existe um fornecedor, por exemplo, ele colocou preço X. Você vai deixar alguém morrer ou você vai pagar o preço X? É mais ou menos a situação meio drástica
né, que foi pensada, mas se houver justificativa fática, eu acho que, né, tem que avaliar o caso a caso. Entendi, obrigada, professora Ana. Gente, eu acho que dando continuidade aí, né, a professora Ana vai formular os questionamentos aí para as professoras Thaís e Mariana. Então, gente, professora Thaís e Mariana, eu acho que, né, a pandemia com certeza impactou muito o direito de família também. Eu vou trazer algumas questões aqui, mas vocês fiquem livres para colocar o que vocês entenderem relevante. Mas, por exemplo, como ficaria a questão da convivência paterno-filial? Seria uma questão que eu gostaria que vocês pudessem abordar. Também a convivência com idosos e com crianças, né? Como é que isso tem se dado no âmbito do direito de família e sucessões? A questão da lei quase 14.010, que trata do regime emergencial. Se tiver tempo também, vocês poderiam passar pela questão da portaria número 100 do CNJ e as revisionais de alimentos. São uns temas assim que eu acho que talvez fosse interessante a gente esclarecer para os nossos alunos. Obrigada. Ô, Ana, excelente. Ô, Ana, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca tinha visto você falando sobre direito administrativo. Eu não era minha matéria fã, você sabe disso, eu adoro família e sucessões. Você falou de uma forma tão gostosa, tão boa, que eu gostei demais da conta dessa matéria. Adorei, nunca vou virar uma administrativa, né? Especializada na área, mas eu achei sensacional a forma que você falou. Eu falei assim, meu Deus, muito bom. Ô, Keila, obrigada por você participar. A Keila foi nossa aluna e ela está aqui assistindo, muito bom mesmo, tá? E agradecer a presença dos meus alunos aqui, para abordar esses assuntos. Gente, todos esses assuntos não serão abordados por mim, Thaís, tá? Professora de vocês, que vocês estão cansados de me assistir todas as aulas. Mas esses assuntos vão ser abordados pela Mariana, que é a nossa professora convidada, é uma amiga querida, uma advogada atuante na área, então ela vai lidar sobre esses pontos com vocês. E depois eu posso responder alguma dúvida, algum questionamento que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigada pela presença aí de todos vocês. Lucélia brilhou na organização do evento, né? Como sempre, tá de parabéns. E eu adorei, Ana, adorei te ouvir, tá? Vamos ouvir a Mariana, que eu só tô fazendo uma interlocução. Mariana, vamos lá, então, nesses pontos que a Ana falou. Gente, primeiro, eu queria agradecer o convite, viu? Realmente, assim, a pandemia trouxe muitas mudanças no direito de família, a gente teve que ser muito criativo. Uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive na palestra da professora Ana, né, ela falando de princípios e tudo mais, o direito de família também teve que se pautar em princípios para resolver questões que foram surgindo, né, porque, assim, a gente teve que usar a criatividade e resolver o problema que chegava até a gente, né, então, por exemplo, a questão da convivência, né, tiveram algumas situações, por exemplo, que eu pude ver em decisões e tudo mais, de crianças com doenças respiratórias graves, que não poderiam, né, que estão no grupo de risco, pais ou mães que estão lá, que são da área da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, pessoal que trabalha em serviços essenciais, que estão muito expostos, comissários de bordo, piloto, né, que são pessoas que ficam muito expostas, tiveram, às vezes, a convivência alterada, né, às vezes, por algumas decisões que eu vi, inclusive, essa convivência foi suspensa, né, e, assim, visando o melhor interesse da criança, que é um princípio, né, que a Thaís já deve ter falado para vocês várias vezes, né, e as decisões foram muito criativas e muito pautadas exatamente nos princípios, né. Então, por exemplo, essa decisão que eu falei, uma decisão, né, que saiu no IBDFAN, infelizmente ela não tem como acessar pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vi ela no IBDFAN e na verdade, é uma petição inteira, e é segredo de justiça, provavelmente vocês não vão conseguir acessar, só pelo site do IBDFAN que a gente consegue ver. É o caso de um piloto, o filho tinha uma doença respiratória grave, e aí realmente foi suspensa a convivência com esse pai. E a decisão da juíza foi muito equilibrada, porque ela se utilizou da tecnologia para não ter o rompimento da convivência total. Então, ela falou, olha, vamos fazer videochamadas todos os dias com o seu filho, enquanto a pandemia não passar.
E também tiveram algumas decisões, Rio Grande do Sul, aqui em Minas também, mais ou menos nesse sentido. Os juízes estão gostando muito dessa ideia, assim, realmente ela é mais equilibrada. Mas a suspensão, ela é muito extrema, assim, né? Ela seria em situações como essas que eu falei, né? Não é ideal para a criança romper a convivência física, inclusive com os familiares, isso é um direito, né, delas. E aí eu vi uma entrevista do Conrado Paulino, professor, ele é do Rio Grande do Sul, ele é sensacional, eu sou super fã dele, e isso me ajudou, inclusive, em resolver algumas questões no meu escritório, com os meus clientes. Ele sugeriu que aplicasse as regras dos acordos, das sentenças, que dispunham sobre as férias de verão, que são períodos longos, né, então 2 semanas e tudo mais, e aí eles ficam, cada um dos filhos, né, os filhos ficam com os pais 2 semanas, depois 2 semanas, a circulação deles reduz, e é uma solução interessante. E eu tive aderência no meu escritório, os meus clientes conseguiram resolver o problema deles com isso, né, eu ligava para o advogado, por que a gente não usa e tal, aí o pessoal gostava, a criança circula menos, e a convivência continua, não tem a suspensão. É uma solução muito interessante. A questão que você falou também da convivência com idosos, né, tem 2 tipos de cenários que eu vi, assim, né, primeiro, o cenário dos idosos que estão acamados, né, pessoas que são curateladas e que, infelizmente, assim, quem está acamado, o curador acaba assumindo uma função a mais do que seria necessariamente a função do curador, né, cuida e responsabiliza sobre os direitos essenciais da pessoa. E aí tem um caso do Rio de Janeiro, foi até publicado também no BDFAN, que a família entrou com uma ação contra a curadora, que era uma das irmãs, para poder ter acesso a visitar uma senhora que estava acamada, que era avó, enfim, eram filhos e netos e tal. E a juíza foi super equilibrada, falando também, dando a mesma solução que deu no caso da suspensão de convivência, né? Olha, não tem como, são 7, 8 pessoas dentro daquela casa, expondo uma pessoa idosa, acamada, que está em situação de risco, eu não vou autorizar. E aí ela sugeriu que eles fizessem chamada de vídeo com essa pessoa idosa, para ela também não perder o contato, né? E também a gente tem que pensar num outro cenário com idosos e crianças, que muitas famílias têm crianças e idosos morando na mesma casa, né? E essas crianças ficarem circulando, expõem esses idosos, né? Então, quando a gente vai pensar numa solução de questão de convivência, como que a gente pode, né, pensar que pode ser feito, tem que pensar também nesses idosos, né? Eu tenho um cliente meu, por exemplo, que a situação dele era exatamente essa e a gente teve que fazer um arranjo para que a filha dele continuasse convivendo com a mãe, porque a residência era fixada com o pai. E aí ele mora numa casa que é no fundo da casa dos pais dele, que são 2 idosos. Então a gente teve que fazer um arranjo ali, ela concordou e tudo mais, deu super certo, assim. E é isso, assim, sem pensar no todo, né, no que melhor interesse de todo mundo está envolvido ali. Os princípios estão aí, realmente o direito de família é um direito muito principiológico. Eu no início da faculdade, eu ficava assim, que é isso, não. E aí, depois eu quebrei minha cara na vida real, né. E também a questão das revisionais de alimentos. As revisionais de alimentos, eu falo que eu acho que vai ser mais para o futuro, né, um cenário pós-pandemia. E provavelmente vocês que estão aí na faculdade vão acabar pegando uma parte dessas revisionais, porque a economia está, né, retraindo, muitas pessoas ainda vão ser demitidas, alguns trabalhos vão deixar de existir, algumas funções vão deixar de existir, as pessoas não vão se reinventar do nada. Então, eu imagino que vão existir várias ações revisionais no futuro, pós-pandemia. Não agora, assim, eu tenho visto poucas, assim, né, mas até porque tem alguns casos que você vê, tipo, meio que um reajuste natural, porque teve uma redução da necessidade, mas também teve uma redução da possibilidade, e aí a pensão é fixada sobre o rendimento total da pessoa, então acaba que acontece um reajuste natural, né? Mas eu acho que num cenário pós-pandemia nós vamos ver muitas revisionais, então estudem bastante, que provavelmente vocês vão acabar pegando também essas ações, e muito pautada na questão da possibilidade, né, da alteração da possibilidade dos alimentantes. E agora saiu a Lei 14.010, né, que fala do regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado, que o Flávio Tartucci falou que era o mini Código Civil da pandemia. Ela não revoga nenhum artigo, né, do Código Civil, nenhum outro
nenhuma outra lei, e ela é transitória. Mas na questão do direito de família, ela afetou, tem um artigo só, que é o artigo 15, fala da execução por prisão, né? E ela basicamente fala que é para ser convertida em prisão domiciliar. E aí rolou uma polêmica, né? Primeiro porque o Código de Processo Civil fala no parágrafo 4º do 528 que, na verdade, essas pessoas que cumprem esse tipo de pena, elas deveriam ser separadas, né? De todas das outras pessoas, mas essa não é a realidade carcerária do Brasil, né? Inclusive, vários habeas corpus acabaram sendo concedidos por conta disso, né? Porque as pessoas estavam sendo presas, era um idoso, aí era uma pessoa que tinha um problema cardíaco, enfim, e conseguia prisão domiciliar. E aí tem alguns juristas que defendem, né, que atende melhor o interesse da criança, porque o pai o pai ou a mãe, né, que estão presos, vão estar vai ter um risco ali de contrair o coronavírus e morrer, né, enfim. E tem outros juristas que entendem, inclusive o Conrado Paulino está dentro desse grupo, que falam que vai reduzir o caráter coercitivo dessa prisão, né, porque a ideia dela é mais ou menos essa, assim, né, não sei, na prática a gente costuma ver, né, Thaís, assim, a prisão é decretada, o dinheiro aparece, é uma maravilha, assim, né, o negócio surge. Então, assim, alguns juristas têm visto isso como, e aí eu acho que eu concordo com isso, que eu acho que vai acabar reduzindo o caráter coercitivo, porque se vocês forem parar para pensar, tá todo mundo preso dentro de casa, né? Então, fica aquela coisa, eu já ia estar preso mesmo, né? Não ia poder sair e tal. Sobre essa lei, tem um artigo do Pablo Stossi, e ele, inclusive, fez uma live sobre isso, tá no Instagram dele, sobre essa lei, e o artigo dele está publicado no jus.com.br, que tá bem legal, ele tá falando mais da parte geral, mas é bem interessante. E o provimento 100, eu não sei se eu tô falando, se eu já passei do meu tempo, mas tem o provimento 100 do CNJ, que é o famigerado provimento do divórcio virtual, né? E virou meio que um clickbait, assim, da advocacia, muita gente falando assim, o divórcio virtual, e aí todo mundo acha que é o provimento do divórcio virtual. Na verdade, esse provimento, ele fala sobre atos notariais eletrônicos, e ele institui, regulamenta como que esses atos funcionariam. Ele cria o e-notário, que é um sistema que está hoje disponível para os tabeliões, para eles praticarem realmente os atos notariais, e aí atos notariais seriam escritura de união estável, procuração, escritura de compra e venda e tudo mais. E em lugar nenhum, gente, eu joguei um Ctrl F, né, nesse provimento, não está escrito em lugar nenhum divórcio. Só que, o que acontece? Em 2007, veio a lei, né, 11.441, que tornou o divórcio, né, possibilitou o divórcio extrajudicial. E aí, né, ele possibilitou que fosse feito, sim, porque, né, virou um ato notarial. Então, é uma interpretação, essa ideia do divórcio virtual, na verdade, é uma interpretação desse provimento, já que é um ato notarial, seria possível, então, a gente fazer divórcio virtual. E eu entendo que vai ser, sim, sensacional, porque, né, vai resolver muita coisa, né, Thaís? Muita coisa, porque eu não sei se você já teve esse problema, mas eu já tive que ficar umas 2 horas no cartório esperando, porque o casal estava de acordo, né, e aí, tipo, no primeiro horário, a mulher foi assinar, no segundo horário, o cara foi assinar, porque o tabelião chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer isso, vou quebrar esse galho para você, porque eu tô vendo que os dois estão tensos. E aí foi isso, entendeu? Eu fiquei lá 2 horas no cartório esperando para os dois assinarem, para eles não terem que se ver, né? Então é isso. E eu queria agradecer. Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no site do Colégio Notarial do Brasil para ver esse provimento, como que é o sistema, né? O sistema é bem legal e eu acho que vai ser um super avanço para a gente, né? Não só na questão no caso do divórcio, mas eu fiquei pensando também no testamento, né, Thaís? Porque, igual eu tenho uma cliente minha, Muito. ela nesse cenário de pandemia, ela estava eu entreguei os documentos para fazer o testamento dela, tudo bonitinho e tal. No dia seguinte, os cartórios fecharam, foi decretado lá o negócio toda a pandemia e tal, e ela é do grupo de risco.
E até hoje ela não assinou o testamento dela, eu tive que fazer aquele testamento hológrafo que ela escreveu, ela explicou por que ela não pode e tal, sabe? Acabou que eu apliquei na prática, mas eu tô aqui super angustiada, querendo saber se vai ser possível, em decorrência desse provimento, fazer o testamento também, que é uma outra coisa interessante, né? É isso. Ótimo, Mariana. Não, muito bom, viu? Vocês vão fazer umas excelentes considerações. E essa questão do notarial, eu não sei se você chegou a ver, para todo mundo aqui, eu adoro uma live também. Meu marido fala, você escuta live até comendo, até tomando banho. A gente vai escutar tanta live que eu coloco a live e vou fazer minhas coisas, entendeu? Mas eu acho que é bom, entendeu? Que você vai aprender algumas coisas. É tanta coisa bacana saindo, né? E não só do direito, também outras áreas também, assim, que eu falo assim, autoconhecimento, você vai escutando live de tudo que você imagina, né? E teve uma live que eu assisti, isso ela entrevistou uma tabeliã, e ela falou justamente sobre essa questão do editorial, do token que você pode fazer pelo seu token mesmo como advogado, mas é gratuito o token do notarial, preciso fazer. E ela argumenta sobre o testamento virtual também, né, que ela entende que é viável. E essa questão do divórcio, que ela fala que você pode fazer, o advogado tá em Trancoso, outro está em São Paulo, outro está no Rio, e você conseguir fazer, na verdade, aquele ato ali. Você pode até desmembrar. Então, você vê as novidades que existem hoje no direito de família, e eu acho que a pandemia, nessa questão tecnológica, ela só veio ajudar e evoluir muitas coisas. E eu falo uma coisa também que a gente tem que evoluir muito, é mediação no ambiente virtual. Né, a Lucélia gosta desse tema também, é um tema em que a Lucélia pode estar explicando para a gente também, como poderia estar sendo feito isso, né, sendo utilizado esses técnicos de mediação, que a gente tem que resolver o problema, né, gente, não criar mais problema nessa pandemia. Eu acho que você falou muito bem, abordou todos os pontos, Mariana, você brilhou, tá? Muito obrigada, aqui meus alunos agradecem, tá? A participação. Foi ótimo. E para quem, na verdade, agora só colocando uma observação aqui, quem quiser, na verdade, aprofundar um pouco nesse tema que a Mariana falou, que eu acho que é novidades do divórcio, igual ela falou do divórcio, dessa legislação, essa live, não sei se chegou a ver, ela é muito boa, gente, a live é ótima, essa live do BDFAN, a tabeliã explica todos os procedimentos e a questão da territorialidade, o que o cartório dela pode fazer, o que o cartório não pode fazer também, porque, né, ou seja, tem a questão também da territorialidade dos cartórios virtuais e realizar determinados procedimentos, mas é muito bacana, eu acho que a gente tem que pensar na modernidade, nessas coisas, nas novidades. Alguma dúvida, gente? Porque eu já vou perguntar aqui agora para a Lucélia, tá? Já vou entrar aqui com o tema para a Lucélia, que ela vai falar sobre audiências virtuais, ok? Vou passar então, Lucélia, agradeço, obrigado, Mariana, pela explanação, Obrigada, foi ótimo, muito bom. Gente. Foi ótimo. E vou passar para a Lucélia, que ela vai falar, e ela vai comentar agora para a gente, eu quero que ela explique sobre a questão das audiências realizadas no tempo de Covid, nessas reuniões, nessas audiências virtuais, como é que está acontecendo, né, inicialmente, né, como é que está sendo essa realização dessas audiências, Lucélia? Tá, joia. Gente, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer meus alunos da Kennedy que estão vendo aí, assistindo, depois da aula deles, a aula deles termina às 10h30, estou vendo aí 2 alunos que entraram, o Sidney e a Sandra, chama o pessoal lá, gente, para assistir aqui essa live. Então, eu vou começar a explicar, gente, né, sobre as audiências aí telepresenciais. E vou fazer algumas críticas, tá, gente? Então, os meus alunos já sabem que eu sou bem crítica a respeito de vários assuntos aqui. E, assim, as questões que nós estamos vivenciando na prática são situações, assim, pelo menos na esfera civil comum, né, tirando as varas de família, e eu estou vivenciando situações bem complexas na advocacia. Então, eu queria compartilhar alguns sentimentos aqui a respeito desses novos atos que vão acontecer de forma eletrônica, né? Vou fazer uma introdução aqui brevemente. Gente, pode parecer que os atos, né, e as audiências por videoconferência são questões novas, né? É um ato novo, mas, na verdade, já vinha acontecendo no processo criminal. Então, nós já tínhamos aí as videoconferências, principalmente para réu preso, tá? Oitiva, interrogatório, ali, a audiência de custódia de réu preso, já estava acontecendo dessa forma.
Tá? Então, lá no Fórum Lafayette, nós já tínhamos lá, para quem já foi meu aluno e fez a visita ao fórum, nós fomos a uma das varas criminais e vimos essa sala que acontecia essas videoconferências, tá? Então, isso já vinha acontecendo. E o Código de Processo, ele já traz artigos que falam em vários momentos que os atos processuais, eles podem acontecer de forma eletrônica ou física, né? Então, a gente tem processos eletrônicos, físicos, então a gente já está aí mais familiarizado com essa situação desde 2016, né, quando saiu, 2006, né, quando saiu a lei dos processos eletrônicos, ok? Então, eu queria, de início, eu já queria fazer uma observação. Existem audiências telepresenciais e existem audiências semipresenciais. Qual que é a diferença entre elas? Nas audiências semipresenciais, alguns sujeitos do processo irão ao fórum, comparecerão à sala de audiência e outros, por exemplo, uma testemunha, vai ser ouvida por videoconferência ou, inclusive, de acordo com a nova resolução do TJ, o próprio juiz vai participar da audiência, pode participar da audiência por videoconferência e os demais sujeitos do processo, partes, advogados, eles irão ao fórum. Tá? Então, pode acontecer essas situações aí, diferenciado. Então, é importante a gente saber diferenciar isso, porque existem audiências que vão acontecer totalmente de forma online, né, ao vivo, por meio telepresencial, e existem audiências que vão acontecer por pelos meios convencionais, com a presença, né, da pessoa. Então, eu já sei que algumas comarcas, mesmo depois da resolução do TJ, várias comarcas vão realizar as audiências da forma presencial, tá? Então, as partes terão de comparecer com máscaras ao fórum, tá? Então, os advogados também, todos os sujeitos que vão participar dessa audiência deverão comparecer com máscaras, tá? Então, muitas comarcas não possuem estrutura para oferecer ainda essas audiências telepresenciais. Mas aqui em Belo Horizonte, né, e na região metropolitana, eu acho que isso vai ser uma consequência mais rápida, aí até pela estrutura que nós temos e apoio, suporte da OAB, entre outros aí, sujeitos do processo, Ministério Público, Defensoria, tá? Então, é o seguinte, gente, eu fiz uma pequena apresentação e eu vou passar aqui para vocês, só para a gente ficar bem claro aí a respeito de como funcionam essas audiências, tá? Então, eu preparei essa apresentação, né, para a gente ver aí como é que está funcionando essas audiências aí. Então, primeira coisa, vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando? Então, né? Então, olha aí, primeira coisa que a gente tem nessas audiências, né? Então, como que elas estão acontecendo, as audiências por videoconferência, né? O TJ adotou a realização de audiências por videoconferência no período de isolamento social para processos que tramitam por meio físico ou eletrônico na primeira instância, tá? Então, pode acontecer tanto na primeira instância como na segunda. E aí eu já faço uma observação. Lá no TJ, já há muito tempo, já está acontecendo sessões de julgamento pelo meio virtual, tá? Então, telepresencial. Então, isso já acontece, sessões, sustentações orais pela esfera virtual. E qual plataforma? É pelo Google Meet? Vai ser pelo Zoom? A resolução, né, do TJ, ela já estabelece que o sistema preferencial vai ser o sistema Cisco Webex, que é disponibilizado lá no site do CNJ. E como é que funciona as audiências? O juiz vai enviar, né, o juiz ou a secretaria vai enviar um convite por WhatsApp, caso a pessoa tenha mais acesso ao celular, que é a maior parte da população brasileira, ou então por e-mail. Então, você vai receber um e-mail ou uma mensagem dessa forma aí. E se as partes tiverem alguma dificuldade, o que acontece? A resolução prevê o prazo de 48 horas, então já faço uma crítica. Esse prazo de 48 horas é muito curto, a meu ver, comparado com vários outros prazos que nós temos no Código de Processo Civil. Tá? Então, nós temos prazo de 5 dias, que seria o mínimo de prazo aí que nós temos no CPC.
Esse prazo de 48 horas, né, para quem já é advogado, não sei se as colegas vão concordar comigo, ele é muito curto, porque o prazo de 5 dias, ele permitia que nós, advogados, verificássemos ali as atualizações de intimações uma vez por semana. E esse prazo de 48 horas vai obrigar a gente a olhar de 2 em 2 dias, né? E aí o advogado tem que manifestar, falar que a parte, por exemplo, não possui celular, que não possui condições de participar dessa audiência, não possui acesso à internet. No caso da Defensoria Pública, que eu sei que está acontecendo muito, eles estão manifestando nesse sentido, porque tem dificuldade até de entrar em contato com a pessoa. Quanto mais falar para a pessoa arrumar a internet, para participar da audiência e tudo. Defensoria Pública não possui ali estrutura, né, para receber essas pessoas para o atendimento, para participação nas audiências. Né? Então, no dia da audiência, como é que vai funcionar? No dia da audiência, as partes e as testemunhas vão comparecer ao local agendado com seus documentos, equipamentos de proteção individual, inclusive máscara. A videoconferência será realizada exclusivamente na presença de um servidor, sob a presidência de um juiz competente, que participará também por videoconferência. Aqui eu vou fazer uma outra crítica, que eu gostaria de ouvir a opinião das colegas advogadas depois. De acordo com a resolução do TJ, o que está aparecendo aqui é que advogados, partes, testemunhas terão de comparecer à audiência, ao fórum ou a algum local que for designado pelo juiz, e o juiz vai poder participar telepresencialmente, lá da casa dele, onde quer que ele se encontre. Ou seja, a meu ver, na resolução, eu tenho uma proteção do juiz, uma preocupação de proteção com a pessoa do juiz, com a saúde do juiz, e não com as partes. Então, ali, eu já discordo dessa resolução nesse ponto. Eu acho que é o seguinte: o juiz é o sujeito mais importante do processo, porque a primeira vez que ele vai ter contato com as partes vai ser na audiência ali de instrução e julgamento. Né? Então, para quem já advoga e para quem já faz estágio, sabe que a audiência de instrução e julgamento é uma esperança que nós temos ali de passar as impressões pessoais a respeito do seu cliente, a respeito da testemunha. Então, por exemplo, fazer uma contradita de uma testemunha é crucial que o juiz veja a testemunha, a reação da testemunha, no exato momento em que ela é contraditada. Né? Então, isso é muito importante na prática. Então, aqui, a meu ver, a minha opinião é a seguinte: o juiz, quando ele designa a audiência de instrução e determina que as partes advogadas compareçam à audiência, ele também deveria comparecer, porque, a meu ver, ele é o mais importante aí dessa audiência. Aí depois eu vou abrir aqui o debate, para saber o que vocês pensam, tá? E como elas são registradas? Elas são registradas pelo arquivo, que vai ficar gravado, e, além disso, vai ter a figura da escrevente, que vai aí registrar os atos que serão realizados na gravação. Gente, coloquei alguns dados aqui, porque eu adoro dados empíricos, né? Do número de usuários, né? Então, nós já tivemos lá o total de usuários de 13.431 usuários, né? Juízes que fizeram aí, que se cadastraram, né, para realizar essas audiências por videoconferência, e os dados aqui mostram que a quantidade de reuniões está evoluindo de acordo com o passar do tempo, tá? E, por último, eu quero fazer um questionamento aqui também a respeito da situação do Brasil, de acordo com dados de uma pesquisa que foi realizada nos domicílios brasileiros. Olha aqui para vocês verem. 70% dos brasileiros utilizam a internet, ou seja, 30% deles não têm acesso à internet. O que mostra aí uma disparidade, uma desigualdade em relação ao acesso à internet. 48% das pessoas que acessam a web das classes D e E, somente 48%. Ou seja, nós temos aí uma grande maioria que não possui acesso à internet das classes D e E, o que já coloca em perigo as pessoas hipossuficientes, né? As pessoas que vão ser atendidas pela Defensoria Pública, ou próprio cliente, né? Porque muitas vezes nós atendemos clientes em situação de hipossuficiência que estão nessa classe aí, né? E 92% das classes A
estão conectados. Então, apenas 8% das pessoas de classe A é que não possuem acesso à internet, o que demonstra que nós temos uma situação de desigualdade social, né? Além de social, de acessibilidade. Então, uma questão que nós precisamos nos preocupar. E aqui eu trouxe essa chart que eu achei genial, que mostra ali um juiz realizando a audiência por videoconferência, né, com seu Apple, seu computador da Apple, para demonstrar que ele tem condições ali de acesso com os melhores equipamentos, né, que não vão cair, que não vão ter problema aí de acesso, né, e todo o restante da população confusa, porque não sabe mexer na internet, porque não tem aparelho, porque não paga plano de internet que tem acesso, né? Então, são vários problemas sociais aí, e isso me preocupa muito, tá? E nós tivemos aí uma situação, né, de alguns colegas, deixa eu só finalizar aqui a apresentação, para não misturar. Então, é o seguinte, nós tivemos situações aí de colegas que foram intimados em audiências de instrução e julgamento, né, para se virarem com o cliente. Então, o que o juiz determinou? Que o advogado conseguisse um ambiente que a testemunha não iria ouvir, né, a reunião. Então, por exemplo, se fosse no meu caso, o juiz ia me intimar para eu, no meu escritório, fazer uma logística de colocar uma testemunha numa sala em que ela não poderia ouvir o que a outra testemunha estava dizendo, né, de acordo com o devido processo legal, e as partes da mesma forma. Quando houver depoimento pessoal, a outra parte não pode ouvir o depoimento pessoal que a outra está realizando, né, para não ter aí uma situação de desigualdade aí, de produção de provas, né. Então, o advogado que se viraria, né? Então, o Poder Judiciário estava colocando nas costas do advogado a resolução de todos os problemas operacionais que, a meu ver, se o Estado está exigindo, o Estado tem que promover as condições adequadas diante de situações como a gente viu aí, de acordo com esses dados. Tá bom? E aí eu queria fazer uma observação, para não ficar parecendo que eu sou crítica a todos as situações de videoconferência, não é esse o meu ponto. Eu sou super a favor das audiências de conciliação e mediação acontecerem por esse meio, tá? Porque eu acho que agiliza, eu acho que as audiências, aí a gente não tem aquele incômodo de ter que se deslocar ao fórum, tá? Então a gente tem não vai passar por essa situação, então vai ser bem mais célere, né, o procedimento. Vai evitar a situação de não intimação ou citação das partes, né? Então, acho que agiliza também. Agora, as audiências de instrução, eu realmente sou resistente, tá? Então, a minha opinião é a seguinte: primeira coisa, eu sou super contra a audiência semipresencial, sem a presença do juiz. A meu ver é o seguinte: se o juiz determinou que as partes compareçam em juízo, ao fórum, ele tem que comparecer também. Até porque fica parecendo, sinceramente, eu não sei qual que é a opinião de vocês, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, porque é o seguinte, de acordo com a leitura da resolução, fica parecendo, olha, advogados, problema de vocês, se vocês vão pegar Covid ou não. Partes, problema de vocês que resolveram criar esse problema aí, que está sendo resolvido aqui no Poder Judiciário. O juiz está lá protegidinho com seu Apple e as partes, problema do advogado. Tá? Então, é claro, tá, gente? Quero fazer a ressalva que a minha crítica, é claro, que é na visão de um advogado. Tá? Então, às vezes, se a gente colocasse um juiz para falar que ele teria uma opinião totalmente diferente, conseguiria colocar pontos aqui para contrapor a minha opinião. Tá? E outra questão, como, por exemplo, se eu quiser transmitir, eu estou aqui utilizando 2 dispositivos diferentes para participar dessa reunião, o meu computador e aqui o meu celular. Se eu quisesse criar um outro link no Google Meet e fazer uma transmissão em outra sala virtual para o meu cliente, para ele ouvir o depoimento pessoal do autor, antes de ele prestar o depoimento pessoal, eu facilmente, sem fazer curso de TI, eu conseguiria fazer isso. Ou seja, a gente tem que pensar aqui em situações, é claro que as partes têm que ter boa fé, têm que cooperar com o processo, mas infelizmente essa não é a realidade que a gente vê.
Um processo envolve honorário de sucumbência, um processo envolve sentimentos da outra parte, e é muito sério o resultado dele. Então, nós não podemos aqui deixar de imaginar situações em que outras pessoas estivessem agindo de má fé, por mais que seja uma situação menos frequente, vamos dizer assim, num bom cenário, tá? Então, eu acho que isso aí tem que ser bem elaborado para não prejudicar as partes. E a questão da desigualdade social é uma questão que me preocupa demais, tá? Mesmo não sendo, assim, talvez o meu foco de atuação, o que me preocupa é a situação da maior parte da população brasileira, que é a classe D e E. Beleza? Então, eu queria ouvir aí a professora Thaís, gente, ela já participou de numa audiência por videoconferência. Eu queria que ela falasse sobre a experiência dela, porque eu, por exemplo, ainda não participei. O juiz já designou, mas eu ainda não participei, que vai ser no mês que vem. Professora Thaís, comenta pra gente aí, conta pra gente como é que foi. Lucélia, eu achei, assim, as suas considerações sensacionais. E todas essas suas angústias, esses debates, isso a gente até debateu lá na OAB também. As prerrogativas da OAB, prerrogativas do advogado, já foram discutidos isso, já foi discutir isso muito no Conselho Federal, sobre essas questões das audiências. E a audiência que eu participei foi uma audiência que foi designada na 12ª Vara de Família. Era uma audiência de reconhecimento de solução de união estável pós-mortem. Não tinha testemunhas em tese ali, era só para homologar mesmo essa união estável. E aí o juiz da 12ª encaminhou para o Sejusc. E o próprio doutor Clayton, né, ele fez audiência no Sejusc, cada uma das partes estava na sua casa. Então, as partes do processo, os filhos do falecido, todos, um estava em São Paulo, outro estava em tal lugar. Então, foi interessante que a gente conseguiu fazer uma audiência una e resolver o problema. Concordo com você, acho que a audiência de instrução e julgamento não daria certo. Imagina, a gente tem que tentar acordo realmente. A IJ, imagine criar salas virtuais para colocar testemunha, depoimento pessoal. A gente fez uma simulação de sala virtual, não é fácil. Coloca um, depois passa para o outro. É realmente muito complicado. Então, assim, eu acho que isso é uma tecnologia para ajudar agora nas mediações, nas conciliações, eu acho super válido. A minha audiência deu muito certo, foi super rápido, foi 5 minutos. A gente ficou aguardando uma sala virtual, o doutor Cleiton chegou, leu o ato, fez audiência, e é interessante porque ele fala, as partes se identificam, aí você pega, tipo assim, a sua identidade, coloca na tela e vai mostrando. É muito objetivo. Agora, os pontos que você trouxe, eu acho que foram essenciais, e é isso mesmo. Eu acho que essa questão de, o advogado se vira, calma aí, não, o advogado não vai se virar, quem tem que se virar o quê? É o judiciário que tem que me dar o quê? Estrutura para estar fazendo. E eu acho que a OAB, nesse caminho, se não me engano, tem até um ato do TRT, fala que as audiências de AIJ estão suspensas, só conciliação e mediação que estão em prosseguimento, né, se não me engano. Mas eu acho que é o ato número 8 do TRT, se não me engano, que poderia se aplicar também na Justiça Estadual, nas varas de família e até sucessões também, tá? Então, só colocar essa observação e concordar em tudo que você falou, em relação a essa questão dessa tecnologia, e o juiz, na verdade, tem que estar presente na audiência. Se todo mundo está no fórum, calma aí, por que ele vai ser diferente? Me ajuda, né? Todo mundo tem que estar presente. Ou todo mundo fora, como eu fiz, cada um no seu local, né? E até foi interessante que o juiz, nesse caso, nesse dia da audiência, o juiz estava no Sejusc, ele estava dentro do Sejusc, que ele fez a audiência, mas é a opção dele, ele podia estar fazendo na casa dele, né? A questão toda, a proteção tem que ser de todos, não só de um, mas é ótimo. Acho que a Ana quer falar. Exatamente, Thaís, assim, eu estou aqui passando... Gente, desculpa, Ana, eu vou só te interromper um minutinho para falar sobre a presença da nossa coordenadora querida, professora Fernanda Pontes. Dá um oi para a gente. Tá? Obrigada, professora Oi, Fernanda. menina. Se quiser falar alguma coisa para a gente aí, Fernanda, antes. Tudo bom? Bom dia, parabéns pela live de vocês. Só fazer um parênteses na fala da Lucélia e da Thaís. Thaís, eu concluí o curso de mediação no final do ano passado, né? E eu estava conversando com a minha orientadora sobre a questão das mediações agora no momento de pandemia, e elas estão sendo realizadas da mesma forma via conferência. Sim. E até questionei, falei, mas como assim, né, a princípio? Ajudar as partes na elaboração de um acordo, eu colocar cada uma das partes em algum lugar com a questão do acesso à internet, igual a Lucélia bem colocou aí, alguns com dificuldades ou com devidas restrições,
Mas, em contrapartida, são processos que, às vezes, são extrajudiciais e outros, até judiciais, com inícios judiciais, mas encaminhados... Peraí que tem um neném aqui. Encaminhados para análise aí da mediação. Filho, só um minutinho. A mamãe está falando. Ó o Miguel aí. Mas, realmente, né, eu acho que pós-pandemia, muitas coisas vão ser adequadas com esse cenário e essa possibilidade remota aí. Mas, como a Lucélia falou, a preocupação da classe, né, D e gera uma certa, assim, preocupação, né, porque a gente vê isso, que muitos ainda estão sem acesso à internet, né, não tem mecanismo, às vezes tem ali um acesso muito restrito, ou o celular não é compatível, o computador não tem nem computador, não sabe. Então, assim, são evoluções que provavelmente irão acontecer, mas que devem ser muito bem pensadas para não causar aí prejuízos, inclusive processuais, para as partes, né? Mas o doutor Cleito, da forma como conduziu, excelente, porque resolveu um problema que poderia ter ficado parado no judiciário, né, não precisava dessa questão dessa morosidade, e foi feito, como está sendo feito lá no Sejusc, porque ele é o responsável pelo Sejusc nas mediações, está tendo um trabalho brilhante lá nas mediações remotas agora. Mas vai lá, Ana, eu te interrompi aí. Deixa eu colocar o microfone, porque tem uma criança no meu colo aqui. Eu queria, esse ponto que a Lucélia falou, e a Thaís, enfim, a própria Fernanda, em relação à questão do juiz não estar presente, ele, para mim, que vem estudando aí há quase 20 anos no direito administrativo, eu fico estarrecida, e aí eu sou até muito indignada, os alunos às vezes até, né, assim, se assustam com a minha indignação, porque como a gente não compreende o papel do Estado, a gente aceita isso, a gente fica, né, indignado e tal, mas a gente às vezes não entende profundamente que isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Porque se a gente tem um Estado, o Estado juiz é o Estado entregando a jurisdição para a população. É um direito fundamental, então. O Estado, ele não pode estar na posição de privilegiado. Quem está ali atuando tanto no legislador, quanto o administrador, quanto o Estado juiz, o juiz, o magistrado, eles estão servindo ao povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O legislativo e o executivo nos representam na nossa vontade. E o judiciário, ele é tão somente um aplicador da lei, mas também um servidor em prol dos direitos fundamentais. Quando o juiz faz isso, ele está exatamente o que a professora Lucélia falou. Olha, eu estou na posição de privilégio, que deveria ser o contrário. O Estado, na posição de servidor, dá o exemplo. Ele, sim, talvez corresse o risco, mas não o jurisdicionado. Deveria ser o contrário. E a gente ainda não introjetou isso enquanto nação. Nós aceitamos absurdos. Por que os agentes públicos têm privilégios em detrimento do povo, que é o verdadeiro chefe? Então, assim, para mim, quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico realmente... sabe, assim, enquanto a gente não conseguir absorver o real papel, que na verdade é como se nós contratamos o Estado é mero prestador de serviços. Vamos fazer uma metáfora aqui, é como se a gente contratasse uma pessoa para prestar um serviço para a gente, nós, povo brasileiro, 215 milhões de pessoas aí aproximadamente, né? Então a gente contrata o Estado para ele fazer 3 coisas: fazer a lei de acordo com a nossa vontade, aplicar a lei de acordo com as políticas públicas. Então, o administrador vai olhar a lei e vai aplicar, garantir saúde, educação, moradia. E o Estado juiz vai tão somente garantir o direito se ele for violado. Por que a gente aceita que os nossos representantes, que um prestador de serviço, tenha privilégio em detrimento de nós que somos o chefe dele? Nós que contratamos ele, nós que pagamos ele. O salário do juiz, ele só cai lá todo dia, certinho, sei lá que dia que é, dia 5, enfim. Porque a população paga tributo, senão não teria o salário dele. Então, assim, essas questões têm que ser problematizadas, sim, né? E os advogados na posição de hipossuficiente.
A advocacia também relegada a segundo plano. E a OAB tem que trabalhar firme, pesado, porque não podemos aceitar esse tipo de situação. Outra questão, porque o hipossuficiente, como que ele vai ficar nessa situação? Muito bem colocado pela professora Lucélia. Como é que vai ficar? Sendo que o Estado existe para garantir o direito, principalmente dele. Porque as classes que têm condições, elas, né, têm acesso ao direito, têm acesso à internet, têm acesso à tecnologia, e aquele que não tem, como que o Estado vai atingir, vai atender a esse desvalido? Então, essas questões precisam sim ser problematizadas, a gente nem combinou, né, professora Lucélia? Mas eu acho absurdo a forma como, principalmente o judiciário, o poder da República, tem mais condições intelectuais, né? Porque se a gente for olhar, às vezes, aí, os legisladores nossos, muitas vezes, né? Vai numa Câmara de Vereador num município de 1.000 habitantes, né? O sujeito está ali fazendo o que ele pode, muitas vezes não tem nem curso superior, não tem acesso. Agora, o judiciário, o poder mais desenvolvido, né? Que tem mais condições, não pode, a gente não pode aceitar isso, não. Enquanto advogado, muito menos enquanto cidadão brasileiro. Gente, só completando sua fala, Ana, e assim, gente, eu sou professora da Escola Superior da Advocacia, né, na matéria da advocacia em face da fazenda pública. E nos meus estudos, né, de preparação da aula, eu encontrei esse livro aqui, que quem recomendou foi o Fred Didier, na obra dele, se chama, tá invertido aí o escrito, mas se chama Igualdade e Processo. O autor é o Rafael Cirângelo de Abreu. É um livro que foi decorrente de uma dissertação de mestrado desse autor, em que teve a orientação do professor Luiz Guilherme Marinoni. Aqui traz várias questionamentos a respeito das chamadas prerrogativas que a Fazenda Pública possui no processo, e ele demonstra em várias situações que o Estado não está em situação de desigualdade em vários momentos aqui processuais, e um deles é esse, né, gente? Qual que é a situação de desigualdade do Estado juiz nesse caso das audiências? Zero, pelo contrário. É o hipossuficiente, que são as partes, os advogados, que deveria ter essa prerrogativa de permanecer em casa. É ele que não tem condições de deslocar, né, muitas vezes. E a questão, e aí eu gostaria de colocar outra polêmica aqui, né, gente? Quase não sou polêmica. Eu queria colocar outra polêmica. Eu estou estarrecida a respeito da qualidade, porque é o seguinte, os dados do CNJ mostram que o Poder Judiciário está mais produtivo, mas aí eu vou fazer uma ressalva, de acordo com a minha realidade, que eu estou vivenciando. A produtividade não tem relação direta com a qualidade. Então, o que eu estou vendo é, por exemplo, um promotor de justiça manifestando que está ciente de uma sentença quando, na verdade, o juiz proferiu decisão interlocutória. Então, nesse caso, ele nem leu. Então, peraí, gente. Vamos ler, pelo menos, sabe? Então, assim, é uma questão que eu estou, assim, não sei vocês, mas eu estou sofrendo muito na advocacia com essas questões. Só mais um ponto, Lucélia, só para não tomar a fala de outro aqui, porque se deixar, eu falo e fico xingando o Estado aqui até amanhã. Mas outro ponto é o seguinte, tem os dados do CNJ, eles estão um pouco defasados, acho que é de 2013. Mas quem mais viola a lei é o Estado. Se você for avaliar os maiores réus, então quer dizer, o Estado que tem que garantir o nosso direito é quem viola, quem não entrega o nosso direito. Tem uma coisa errada nessa história. Então, a gente realmente tem que fazer uma avaliação mais profunda do papel do Estado, especialmente na jurisdição. E aí a OAB tem que entrar pesado com isso aí, né, Thaís? Bater forte, né, Ana? Estão lá, estão tentando aqui, mas eu fico lá em cima também, reivindicando esses direitos, eu acho que é o direito de todos ali nessa situação lá no OAB, quando tem essas reuniões, a gente vê essa viabilidade. Agora, você está falando a questão da mediação, na conciliação no poder público, eu não consigo visualizar como que poderia ser, porque a gente só vê litígio e processos que demoram 1000 anos, como que poderia viabilizar uma mediação com o poder público? Para você, Ana, essa pergunta. Porque eu realmente nunca, eu praticamente não consigo visualizar. Eu acho que deveria ter sempre, né? Porque você vê aqueles processos intermináveis e poderia se resolver de forma mais objetiva.
Exatamente. O que a gente vê é o seguinte: tem a cultura de que os direitos, né, seriam disponíveis, a maioria dos direitos ali tratados seriam disponíveis. Então, primeiro, para mediar e para fazer algum acordo, tem que ser direito patrimonial disponível, né? Mas o que eu acho que não entra na conta, e aí essa visão formalista de um Estado que tem dinheiro, do Estado, né? Na época das vacas gordas, então, isso era impensável. Agora que o Estado, né, a falência dele está na cara de todo mundo, porque vamos pensar a União. A União arrecada 1 trilhão e 300 bilhões, vamos dizer assim, por ano. E ela tem gastado esse 1 trilhão e 300 bilhões em 3 contas apenas, pagando previdência, pagando dívida, que é o serviço da dívida, juros, e pagando salário de servidor. E aí a população fica com o quê? Não tem, sobra uma merreca para garantir saúde, educação, moradia. Tem alguma coisa errada, né, gente? É como se a gente pagasse um salário para alguém nos ajudar dentro de casa, como se a gente pegasse o nosso salário, não sobrasse nada para fazer absolutamente uma viagem, nada. Pagasse só conta e não tivesse nenhuma melhoria. É isso que está acontecendo com a gente. A questão da mediação no poder público, ela esbarra na questão da cultura, né? Porque na questão do medo, conforme a Silvana perguntou aí, o agente público tem medo de fazer essas mediações e lá na frente ser responsabilizado por essa visão mais legalista, né? Por não ter clareza do que é direito patrimonial disponível e o que não é. Mas o que eu penso, na verdade, é que tem que fazer conta. Muito mais caro um processo alongado, né, do ponto de vista de dinheiro mesmo, dinheiro de tributo que está sendo empregado ali, da hora homem do servidor, do que propriamente, às vezes, fazer um acordo. Então, isso é uma mudança de cultura que vem acontecendo paulatinamente por questões de necessidade, não é nem por questão de consciência, não, é porque o dinheiro está faltando mesmo. Né? Prova é que os servidores do Estado aí estão recebendo atrasado, né? Escalonado. Então, está chegando na classe, né? Nos servidores, enfim, no próprio Estado. E aí, essa mudança de mentalidade vem acontecendo. Mas eu entendo que seja importante, que seja necessário, tendo como crivo a questão do direito fundamental. Tá protegendo o direito fundamental? Tá. Aí teria legitimidade. Tem justificativa? Tem como eu averiguar isso através da motivação? Ok, então acho que é por aí. Mas do ponto de vista da legislação já é possível. E a questão da advocacia hoje, eu acho que pós-Covid, e até no Covid também, a questão da mediação, ela está sendo eu estou pensando aqui no direito de família, na área que eu atuo, Lucélia pode falar também sobre isso. Eu acho que a gente tem o advogado hoje, moderno, atuante, ele não pensa no litígio de 5, 10 anos, ele quer resolver o problema do cliente dele o mais rápido possível. Né? A advocacia, a gente tem que pensar nisso, olha, eu não quero que o meu cliente sofra 5 anos no processo litigioso a vida toda, né? Vamos resolver o problema de um processo, não trazer mais um problema para o cliente. Então, a advocacia, o pessoal fala de advocacia mais moderna, ela é uma advocacia também preventiva. Então, acho que a gente, na verdade, está tomando outro viés, né? O advogado está tomando um viés, porque eu lembro quando eu fazia curso de direito, um bom advogado era aquele que lutava, fazia, sei lá, quantos recursos, ia até Brasília, voltava, e aquela coisa era importante. Pelo amor de Deus, acabou isso, né? Acho que um bom advogado é aquele que retoma a vida do cliente o mais rápido possível. Né? Eu acho que bola para frente. Lucélia, se quiser complementar sobre isso, até porque mediação, conciliação, vocês abordam isso também em processo civil, né? Acho que foi a Fernanda que falou que ela fez, na verdade, o curso de mediação, e eu acho que o curso de mediação, todo advogado, na verdade, ele tem que ser o mediador do seu cliente para tentar resolver o problema, né? Eu acho que a gente tem que ouvir, né? Acho que a importância do advogado ter essa escuta ativa e tentar resolver os problemas dele. Eu queria só complementar aqui, gente, porque, assim, essa questão da fazenda pública poder fazer aí mediação e conciliação, né, muitos procuradores se manifestam na Justiça Federal, principalmente, dizendo que não podem fazer acordos sobre matérias que envolvem fazenda pública. Na verdade, né, como a Ana já disse, né, eu vou reforçar aqui, é possível sim. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a Junta Administrativa de Indenizações, que foi criada pelo Decreto 14.971, em 2012, vinculada à Procuradoria-Geral do Município, em que compete verificar, né, possibilidade de indenização de até R$15 mil de danos causados pela administração pública municipal.
né? Então, por exemplo, a ambulância aí de um hospital municipal que tem atropelado alguém, então essas indenizações aí podem ser negociadas. Então, por que que não poderia ser feito conciliação ou mediação nesses casos? É claro que pode, mas a Fazenda Pública está aí limitada à existência de lei que autorize, né? Aí é só isso que eu queria complementar. Silvana, pode fazer a pergunta para a Ana Flávia. Professora Ana Flávia, considerando que as famílias ricas de Veneza, em 1450, são as mesmas famílias ricas de Veneza de 2020, será que essa dificuldade em alterar os trâmites não seria consequência de uma luta de classes? Com certeza, né, Silvana? É assim, a questão de alterar o direito, ele ainda é muito instrumento de manutenção do status quo, né? Porque depende de conhecimento, de educação para se acessar o direito da forma como ele foi construído. Ele vem o quê? Sendo aperfeiçoado, né? E a questão também da tecnologia torna isso mais democrático, apesar desses problemas, tem o outro lado também positivo, né? Porque atinge mais pessoas, a questão da forma como as pessoas participam da vida política. Isso eu acho que o Estado também vai ter que repensar isso. Né? Isso vai ser, eu acredito que isso vai vir uma mudança aí do modelo do Estado em breve em relação a isso, porque a participação popular ser diferente, não apenas ir lá votar no vereador, no deputado, no membro do executivo e pronto, sabe? Eu acho que vai ter uma participação mais pontual né? Como tem um filósofo alemão que fala, né? O destinatário da norma, ele tem que estar presente na construção da norma. Então, nós temos aí, qual que é a complexidade? Nós somos 215 milhões, mas nós somos de vários grupos, né? Tem aí as classes, podemos ser divididos por questões sociais, econômicas, podemos ser divididos por questões culturais, né? Enfim, isso é complexo. Essa multiculturalidade traz complexidade, né? Como é que uma lei vai atender a todos? Não vai. Mas nós temos que ter leis que atendam a todos, diferentes leis que atendam os diferentes grupos. E o hipossuficiente não pode ficar desguarnecido pelo Estado, porque o Estado existe para garantir o direito, principalmente do hipossuficiente. Então, é essa concepção que tem que ser mudada. Tem que ser, né? Vem sendo mudada e precisa de mais esforço nesse sentido, de mais clareza, né? Mas acredito que sim, é um processo. Processo que a gente... E eu acho que a complexidade do mundo, a própria pandemia, uma coisa que eu sempre falei, né, mais filosófico, mais valorativo, eu penso que não há felicidade, não há harmonia social quando há grupos muito desvalidos, quando não há o mínimo de igualdade social, digo mínimo existencial, tratado por vários autores do direito, na área também da filosofia do direito. Tem que ter aquele mínimo, a qualidade mínima de vida, né? Com muita desigualdade, isso é impossível. E eu acho que a pandemia, o interessante da pandemia é que ela está atingindo tudo e todos. É claro que tem as classes mais favorecidas continuam com maior acesso, é óbvio. Mas ainda assim, a questão do isolamento, da quarentena, todo mundo vivenciando a dificuldade por igual, né? Assim, em alguma medida. Não é claro que não é 100% igual, mas o problema está bem disseminado. Então, assim, isso traz uma clareza, o seguinte, gente, nós temos que pensar enquanto coletividade. Não adianta eu pensar no meu umbigo, quero resolver o meu. Não, qual que é o projeto de nação que eu quero, que a gente tem que ter? Nós temos que conviver esses 215 de uma maneira minimamente harmônica. Não podemos, eu vou cuidar da minha vida e ponto final, né, do meu grupinho, dos meus interesses. Não. Nós somos uma nação. Nós temos interesses comuns. Como é que nós podemos nos juntar para defender esses interesses comuns e vivemos de maneira minimamente harmônica? É isso. Independentemente das nossas diferenças, né, de religiões, de concepções políticas, nós temos um ponto que a gente tem em comum. Como é que nós vamos trabalhar isso juntos? Essa que é a questão. Gente, então acho que agora a gente já está chegando ao final aí, a gente já está 1h30 falando sobre o assunto. Gostaria de agradecer a presença das professoras Thaís, Mariana e Ana Flávia, que prontamente
se dispuseram aí a fazer esse aulão. Agradecer aos alunos do Promove, da Kennedy, que estão presentes, né? E muito obrigada pela participação de todos. Vocês querem, cada um faça aí uma consideração final, gente. Queria agradecer, né, o Célio pela organização, né, os alunos eu tenho certeza que adoraram, agradecer a Mariana por ter compartilhado aqui comigo as questões do direito de família, ter trazido as inovações aqui todas do Covid, né, e essas jurisprudências, essas decisões jurisprudenciais que ela trouxe, foi bem interessante que ela colocou a realidade aqui para a gente, como que os juízes estão analisando. A Ana, que eu fiquei encantada, Ana, eu estou encantada com você, tá? Eu não vou mudar para direito administrativo, porque eu lembro que eu fiquei traumatizada, que eu tive que ler Eli Lopes Meireles 3 vezes, de cabo a rabo, quando minha professora mandava. Então, assim, eu sou um pouco traumatizada com administrativo, mas eu adorei mesmo a sua aula, foi muito bacana, e como foi fluida aqui, foi muito gostoso, né, temas tão diferentes e ligando, né, ao mesmo tempo tão próximos, né, que, querendo ou não, a gente está falando da pessoa, né, a pessoa tem que ser valorizada, e acho que isso é muito importante. Lucélia, agradecer a Lucélia também, falando das audiências virtuais, um tema tão novo. Lucélia, grava um vídeo para a gente, para a comissão de sessões sobre isso, né? Esse tema é sensacional. Vou gravar, pode deixar. Não, e traz as críticas também, né? Eu acho que essas críticas é uma forma da gente construir também e tentar melhorar cada vez mais, né? Acho que é importante as críticas, a gente debater e falar realmente, ó, a OAB tem que se posicionar, e tem mesmo, a gente está atuando em relação a isso, né? O judiciário tem que se posicionar, eu acho que as críticas servem para um crescimento maior. E é isso, né? Mariana, você quer falar alguma coisa? Dá um beijo para todos os meus alunos. Fernando, um beijo para você também. Gente, eu queria agradecer o convite, foi sensacional. Adorei as aulas também. Falar que eu não era muito fã de direito administrativo e fiquei com vontade de voltar para a aula depois, para a faculdade, para poder aprender tudo. Célio, muito obrigada. Eu fiquei anotando aqui, porque eu também não tive nenhuma audiência telepresencial, então eu fiquei super curiosa e achei sensacional seus apontamentos. Realmente, para a comissão vai ser ótimo, né, Thaís? Excelente, excelente. Nós estamos precisando. E é isso, eu queria agradecer muito a oportunidade. E é isso. Obrigada. Gente, foi maravilhoso, aprendi demais com vocês todas. Né? A área de direito de família também, que é bem interessante, bem árida, né? Porque lida muito com essa questão mesmo do emocional, né, gente? Família é uma coisa, um tema muito delicado. Então, a gente sempre me toca, assim. Eu não teria coração, não daria conta de atuar nessa área, não. Mas eu admiro muito vocês por isso, foi muito bom, aprendi muito. Essa questão das audiências aí, Lucélia, tem que gravar um vídeo mesmo para a gente, para trazer esse esclarecimento, essas críticas, concordo plenamente com a Thaís. E agradecer aos alunos a participação. Obrigada mesmo, e depois vou mandar para os alunos da noite, pedir aqui, estão pedindo, mandando um WhatsApp aqui, a maioria está no trabalho, mas querem ver depois. Obrigada, gente, foi ótimo. Tchau, gente, obrigada. Bom dia para vocês.
Que droga.